Que bom estar aqui mais esta vez e quero lhe dizer que você é muito bem-vindo a mais esse estudo temático, as profecias contidas em Daniel e Apocalipse. Já tivemos alguns estudos anteriores onde aconteceram reflexões sobre o conteúdo iniciado em Daniel capítulo 2. Estamos chegando agora ao que seria uma parte introdutória conclusiva do assunto dos 7 reis em si. Estaremos a tratar de modo direto, nesse instante, ao tema 7 reis, Apocalipse 17 mesmo. E queremos, portanto, como das formas anteriores, introduzir o nosso estudo com uma palavra de oração, pedindo a bênção, a condução e a guia do Espírito do Senhor sobre os momentos que se seguem. Vamos conversar com Deus nessa hora. Pai, te agradecemos por tuas bênçãos. Pedimos o teu Espírito Santo para nos conduzir na sintetização desse estudo, na construção, bom Deus, de nossa compreensão a partir de informações bíblicas, ferramentas interpretativas dentro do texto. E nós queremos pedir, por favor, Pai, nos abençoe, nos conduza e nos faça sair daqui desse encontro alimentados pela força da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, o capítulo 17, ele, naturalmente, como os outros, ele possui a sua estrutura, aquela já notada no capítulo 2 de Daniel, no 7 também, no 13 de Apocalipse, o que seria a visão dada, a visão explicada e muitas outras indicações interpretativas que precisam ser respeitadas e seguidas também. Nós queremos fazer algumas observações preliminares aqui para posteriormente fazermos a leitura e as considerações que se seguem. O capítulo 17 será, portanto, observado cuidadosamente. Vamos primeiro trazer à nossa mente aqui uma reflexão. Quem é a besta de Apocalipse 17? Ou melhor, para esse momento, o que é que constitui a besta? Às vezes nós tentamos de uma maneira específica definir esse termo besta, essa representação besta, mas eu quero que você veja comigo que besta em si, o que é ela, o que constitui a besta, é tudo que se nota observando o sonho da estátua de Nabucodonosor, as visões de Daniel capítulo 7 e também de Apocalipse 13. Ou seja, reinos do mundo que querem exercer domínio absoluto sobre a condição ético-política, bem como religiosa do povo. E isto é, portanto, a besta. Se Daniel 2 é ampliado no 7 e, por sua vez, também ampliado no 13 de Apocalipse, portanto, nisto se tem a história que vai designar o que é e quem é a besta. Ok? Perceba, a besta são reinos do mundo que querem exercer domínio e influência sobre o que está à sua volta, sobre o povo, tanto de maneira política, bem como de maneira religiosa, em sua adoração. Eu quero que você reflita comigo, portanto, quem é a besta de Apocalipse 17. Nós temos aí uma imensidão de estudiosos divididos, oscilando quanto a isso. Será que essa besta é a mesma do capítulo 13? Ou será uma outra besta aqui informada? Nós temos aqui alguns diferentes indícios aqui e temos também algumas semelhanças propostas. Vamos analisar, portanto, aqui quais seriam as diferenças contidas no capítulo 13 e no capítulo 17 entre essas duas descrições de besta. A besta de Apocalipse 13, ela é eclética. Quer dizer com isso? Ela é informada como que um mosaico de Daniel 7, com retalhos de Daniel 7. Nós temos ali o leopardo, o urso, o leão, e também os dentes, os chifres, que são 10 contidos ali na cabeça da besta
Daniel capítulo 7, o quarto animal, e também um chifre pequeno que suas atividades se refletem nas atividades da besta de Apocalipse capítulo 13. Enfim, nós temos aqui na 13 uma besta que é eclética, é montada de retalhos de Daniel 7. A de Apocalipse 17, ela é escarlate, é a informação que se tem. Uma outra diferença aqui é a besta de Apocalipse 13 tem coroas sobre os seus chifres. A do 17, ela está sem coroa nenhuma. A de Apocalipse 13 não carrega uma mulher sobre ela. A do 17, nós temos uma mulher sendo carregada pela besta. Essas seriam as diferenças. Vamos analisar aqui, portanto, quais seriam as semelhanças. Ambas são descritas contendo 7 cabeças, contendo 10 chifres e contendo nomes de blasfêmias. Bem, temos aí, portanto, algumas diretrizes identificatórias, contudo, elas não são suficientes para que nós venhamos a dizer é a mesma ou não é a mesma. Temos que nos utilizar do repete e amplia, dos vínculos linguísticos e temáticos e também de passagens paralelas, para constatarmos outras diferenças ou outras semelhanças que nos sugira a identificação de uma com a outra. Eu quero que você, por favor, veja comigo algo de muito interessante. O anjo, ele vem trazer a explicação da visão. O texto da visão, a descrição, se encontra dos versículos 1 ao versículo 7. E o versículo 7, o anjo diz para João: eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta que a carrega. É interessante que você perceba que ele não diz os mistérios, é um mistério. O mistério da mulher e da besta. De uma certa forma, eles estão identificados num elemento. O mistério da mulher e da besta que a carrega. E dos versos 8 em diante vem a explicação da visão. Visão dada, visão explicada. Quando o anjo vai explicar o mistério, ele começa com a besta, explicando o mistério da besta. E, na verdade, a explicação do mistério da besta, do enigma da besta, é, na verdade, contar a história de quem é essa besta. Vamos acompanhar. Apocalipse 13, vou colocá-lo paralelamente ao 17, e nós iremos perceber que a experiência da besta, do 13, a que sobe do mar, aquela experiência que mencionamos nas nossas palestras anteriores, o poder recebido, poder perdido e poder restaurado, essa experiência da besta, ela é praticamente a biografia da besta do 17. Percebam, portanto, a descrição. No capítulo 13, ela recebe o poder durante 42 meses. Então, poder recebido, ela está atuante. No capítulo 17, o anjo diz para João: a besta que você viu era, ou seja, ela era atuante em algum momento. A segunda informação é: o poder da besta de Apocalipse 13 foi retirado no final dos 42 meses, quando ela fora golpeada de morte. No capítulo 17, nós temos a expressão do anjo para João: a besta que você viu era e não é. Ou seja, esse não é coincide com o que seria o final dos 1260 dias, 1260 anos. Se você for a Apocalipse, capítulo 11, versículo 7, você vai perceber lá a informação que quando os representantes de Deus estiverem terminando o seu período de profetizar, a besta que sobe do abismo ia causar dano a elas. Então veja, a primeira informação, besta que sobe do abismo, ou que está subindo do abismo, a expressão grega permite essa tradução perfeitamente, a besta que está subindo do abismo. Você vai perceber que quando essas duas testemunhas estiverem terminando, quando terminarem o seu período de profecia, a besta é informada como que subindo do abismo. E quando é que as duas testemunhas terminam o seu período de profecia, o seu testemunho? O capítulo 11, versículo 3 diz: eu darei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias vestido de saco. Ou seja,
no final dos 1260 dias, que foi o período dado para duas testemunhas profetizarem. Quando termina os 1260 dias, o verso 8 diz que a besta está agora subindo do abismo. Ou seja, ela era, ela não é por quê? Porque foi golpeada de morte, a besta do 13. Golpeada de morte corresponde ao não é do 17, inclusive com uma juntura indicatória do tempo. Se ela foi golpeada de morte depois dos 1260 anos, a do 17 ela não é, por quê? Porque está no abismo. E quando é que ela é lançada no abismo? O 11, versículo 7 diz que a primeira indicação de ela estar no abismo se dá depois dos 1260 dias. Ainda, o capítulo 13 diz que o poder dela é restaurado quando a chaga mortal é curada. E no capítulo 17, a biografia dessa besta é dito, ela virá, ou seja, ela subirá do abismo. 3 fases: poder atuante, 42 meses, poder retirado, golpe de morte, poder restaurado, chaga mortal, curada. No 17, a biografia, olha, ela era atuante, ela não é. Não é por quê? Porque está golpeada de morte, está no abismo final dos 1260 dias, conforme capítulo 11, verso 7 de Apocalipse. Mas ela virá, ela vai subir do abismo, ou seja, sua chaga mortal será curada. Além disso, para que não pareça uma estratégia forçosa, o que alguns podem estar até pensando assim, mas nós percebemos aqui o princípio, repetição e ampliação. Informações sendo adicionadas com uma maneira de falar, maneira de expressar diferente. Entretanto, nós temos uma outra indicação, eu diria, explícita dessa juntura de identidade, da do 13 quanto ao 17, a reação do povo. A reação do povo, quando a chaga mortal é curada, do capítulo 13, diz que o povo se maravilha, e eles então adoram a besta e o dragão que deu a ela o poder. E diz que esse povo é aquele que não tem o nome deles escritos no livro da vida do Cordeiro. O povo que não está escrito no livro aclamam a besta quando a sua chaga mortal é curada. No 17, na biografia da besta do 17, nós temos a reação do mesmo povo. Os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, se admiram e adoram, vendo aquela besta que era, que não é, mas que está por vir. Ok. Então, você percebe aqui que a experiência da besta do capítulo 13, ela encontra o seu correspondente na biografia daquela descrita no capítulo 17. Muito bem. Acompanhe ainda uma outra informação que com certeza vai contribuir para a construção da compreensão aqui nesse sentido. Olha, o versículo 8, o versículo 10 e o versículo 11, eles estão dispostos com informações de linhas de pensamento ao modo da poesia do Antigo Testamento. Vejam bem, nós vamos estar distribuindo as linhas de pensamento e nós iremos perceber como elas se correspondem. Primeiro, eu gostaria, com o que já mencionamos aqui, de deixar claro que a besta do capítulo 17, ela é indiscutivelmente a mesma do capítulo 13, pelas junturas aí temáticas e pela expressão ali de passagem paralela se correspondendo. Ok, a besta que viste, olha bem, a besta que você viu era, já não é a segunda informação, está para subir do abismo é a terceira informação. Aí o verso continua dizendo, e aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto, vão se admirar vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. A quarta informação que se apresenta, então, é e caminha para a destruição. Nós temos 4 informações. Ela era, ela não é, está para subir do abismo, será aclamada por todos e vai para a destruição. O verso 10 dá de novo essa biografia repetida, dizendo que ela era,
Desculpe, o verso 8 ainda, desculpe. Ela era, ela não é, mas ela aparecerá. 3 sentenças. O verso 10 diz: 5 caíram, um existe, outro ainda não chegou, e quando vier tem de durar pouco tempo. Referindo-se às cabeças da besta. Referindo-se às cabeças dela, contando, portanto, a história dela no que diz respeito às cabeças. O versículo 11 diz: a besta que você viu era, e não é também um oitavo, procede dos 7 e caminha para a destruição. Vamos juntar aqui as informações distribuídas nas suas linhas de pensamento. Você vai ver que o um de cada se combina. Um era, o outro também era. 5 caíram é a outra informação de número 1, que volta para o período também era. Você percebe que o tempo verbal está indicando de fato o passado. Era, 5 caíram. A segunda informação, e não é. A outra, e não é. A outra, um existe. Ou seja, não era, mas existe. Vamos lembrar disso. E em seguida diz, e não é também um oitavo. Procede dos 7, é a terceira informação, e caminha para a destruição. Você vai para a linha 3 de pensamento. Está para subir do abismo, que corresponde com a segunda disposição de pensamento lá na terceira linha, mas aparecerá. Está para emergir do abismo, está em paralelo com aparecerá. A terceira linha de pensamento, olha, outro ainda não chegou. Perceba a informação de futuro. Está para subir, aparecerá. Ainda não chegou. Terceira embaixo cá. E procede dos 7. Vá, portanto, para a última linha. Caminha para a destruição. A outra linha de baixo, a quarta. Quando chegar, tem de durar pouco. Por que tem de durar pouco? Porque vai à destruição. Acompanha o procedimento para a destruição. E a última linha 4K caminha para a destruição. O que eu quero dizer com isso? Quem seria esse oitavo rei? Como nós podemos, observando as indicações do texto, concluirmos com segurança quem é o oitavo rei? E isso já vai nos ajudar a solucionar uma porção de coisas. Primeiro, existe uma proposta aí muito contagiante, eu diria até muito sedutora, que tem feito as pessoas aderirem às suas propostas de argumentações, dizendo que esses 7 reis, eles são 7 pessoas, 7 papas, que se assentam no trono de Vaticano desde o Tratado de Latramo em 1929 para cá. Vamos constatar pelo texto aqui quem é o oitavo rei. Se, pelo indício textual, nós temos aqui alguma possibilidade de indicação de pessoa, o que já vai nos ajudar a identificar a natureza dos outros reis também, é lógico. Bem, nós percebemos aqui que a besta, em sua descrição aqui biográfica, ela é semelhante à experiência da besta do 13, e são, portanto, aqui 2 maneiras de descrever a mesma besta. E você e eu percebemos que quando a besta do 13 recebe a cura da sua chaga mortal, toda a terra a adora. E também nós temos aqui no capítulo 17, a besta, quando sobe do abismo, todos aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro a adoram. Então a besta do 17 é a mesma do 13, numa fase diferente. A do 13 era a descrição dela na idade pós-apostólica, na Idade Média. Essa daqui é uma constatação da besta que está numa nova fase. A fase desde quando ela caiu, foi lançada no abismo. Uma fase escatológica. 2 fases distintas aqui de tempo de atuação dessa mesma besta. Então vejam, se a besta do 13 é a mesma do 17,
porque ela é aclamada pelo mesmo povo. No momento em que sai do abismo, ou seja, no momento que a sua chaga mortal é curada, eu quero que você perceba comigo uma coisa. Na primeira linha de pensamento ali, nós temos uma besta que está para subir do abismo e ela vai para a destruição. E essa besta que vai subir do abismo e que vai à destruição é aclamada por aqueles que não estão escritos no livro da vida. Olhe agora para o verso 11 lá, as informações sobre o oitavo rei. Era, não é, é também o oitavo. É dos 7. Procede dos 7. É um dos 7 que está vivendo agora um outro momento e caminha para a destruição. O verso 11 diz que o oitavo rei caminha para a destruição. Se o oitavo rei caminha para a destruição, o verso 8 diz que esse que caminha para a destruição é aquele que é aclamado por todos os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o oitavo rei, que caminha para a destruição e é aclamado por todos que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, representa aquela cabeça, representa aquela Roma que foi golpeada de morte, mas que está agora ressuscitando, restaurada. Ou seja, é a Roma revivida. Eu já sei que a oitava cabeça representa a Roma revivida. Oitava cabeça, melhor dizendo, o oitavo rei, que é dos 7 e que representa uma cabeça que foi ressuscitada. Pela descrição textual, nós temos isso. Bom, revisando, nós trabalhamos o que é a besta, que a besta do 13 é a mesma do 17, e que o oitavo rei é a besta do capítulo 13, quando a cabeça golpeada de morte é restaurada. É como se você fizesse um cômputo matemático. Você vai juntando quem é igual a quem é igual a quem. O que caminha para a destruição é o oitavo, que é igual à besta que sobe do abismo que vai para a destruição, que é igual àquela que vai ser aclamada por todos os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que é igual à do 13, que quando restaurada da chaga mortal, vai ser aclamada pelo povo. Estamos trabalhando com o mesmo ser, explicando suas fases, suas atuações no decorrer da história. Agora eu quero que você veja comigo que coisa impressionante. Preste bem atenção. Se essa besta do 17 realmente é a do 13, como cremos pela indicação textual, você vai acompanhar comigo aí essa próxima lâmina, percebendo como a do 13 diz para nós quem são essas 7 cabeças. Quem são essas 7 cabeças? Analise primeiro essa informação. Diz que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. O que seriam esses 7 montes? Alguns sugerem que sejam aqui a informação geopolítica, geográfica, de onde a sede da besta está, onde a sede da mulher está e onde ela se assenta. E citam, portanto, 7 colinas que estão em volta ali de Roma, no Vaticano. Essa é uma observação tanto criativa, mas perigosa também, porque nós estamos tratando com um texto profético que tem a sua origem no livro de Daniel, desde o capítulo 2. Estamos trabalhando com uma extensão que começa em Daniel 2. E o que é que eu tenho de monte em Daniel 2? Qual é a informação do conteúdo profético de Daniel 2 acerca de monte? Não é uma indicação geográfica em si. O texto diz que o monte ali é o reino de Deus, que começa com uma pedra que golpeia os pés da estátua e se transforma num grande monte cercando toda a terra. Então, monte, pelo texto profético bíblico, é uma referência a um reino, a uma nação. Além disso, além dessa observação contextual, em correspondência, sim, nós temos um argumento que seria um argumento gramatical. A expressão montes aqui no texto de Apocalipse 17 é o termo grego orê. A palavra orê em grego, ela se apresenta especificamente para montes ou montanhas. Quando
se faz menção de colinas, aí já seria um outro termo, um termo grego chamado bumos. Contudo, essa observação gramatical, ela ainda não é o fator suficiente para definir esses montes como colinas em si, mas a correspondência temática com o livro de Daniel, que apresenta Monte como o reino de Deus. E mesmo o capítulo 9 já menciona Jerusalém como o monte de Deus, uma nação. Jeremias também indica a Babilônia como uma montanha que vem em ameaça ao povo de Deus. Enfim, 7 montes, e que são também 7 reis. Daniel, no capítulo 7, nós percebemos que aqueles animais são chamados de 7 reis que se levantariam na terra. E em seguida, a expressão reis, nós temos lá para os versos 19 de Daniel capítulo 7, que o quarto rei, o quarto animal, é chamado de um quarto reino. Então, são maneiras diferentes de falar de uma mesma coisa, de um mesmo objeto. Rei representa reino, do mesmo jeito que um animal representa rei e representa reino. Então, nós estamos trabalhando com uma juntura extensiva de símbolos que se avolumam, que se arregimentam em informações. Nós não podemos dizer que aqui se tratam de reis, pessoas específicas, uma vez que toda a juntura, desde Daniel capítulo 2, diz que rei representa reino, e não simplesmente uma pessoa em si. Uma outra coisa que eu gostaria que fosse entendido aqui, antes de considerarmos o capítulo 13 para identificar as cabeças, é que dentro dessas propostas indicativas de interpretação, do repete e amplia, do visão dada e visão explicada, nós temos em Apocalipse também um método que João usa reiteradas vezes, é o que ele ouve, ele vira e vê, ou ele vê e depois ouve. No capítulo 1 você tem João, ele diz que ouvia uma voz como de trombeta por trás dele. Quando ele vira para ver, ele não vê nenhum instrumento assim sonoro. Ele vê o Filho do Homem, ele vê Jesus Cristo. Ele ouve de 7 igrejas para as quais ele deveria escrever o que viu. Mas quando ele vira, ele não vê 7 igrejas, ele vê 7 candeeiros de ouro. E esses candeeiros, portanto, são mais no final do capítulo 1, interpretados como representando as igrejas. Ou seja, ele ouve uma coisa, ele vira e vê outra que é a mesma coisa sendo descrita com palavras diferentes. Capítulo 5, ele ouve um ancião dizendo para ele: não chores, apóstolos, vê, o leão da tribo de Judá, a raiz e a geração de Davi, venceu para romper os selos e abrir o livro. E quando ele vira, ele não vê nenhum leão, ele não vê raiz nem geração de Davi, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Mas o cordeiro não representa Jesus Cristo? O leão da tribo de Judá não representa Jesus Cristo? E também a geração de Davi não representa Jesus Cristo, raiz e geração de Davi? 2 maneiras de descrever o mesmo ser, o mesmo objeto, a mesma pessoa. Fato que acontece também no capítulo 7 de Apocalipse e também no capítulo 21, quando diz que ele viu a cidade santa que descia do céu, ataviada como um noivo adornada para o esposo. E depois ele ouve: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele ouve de uma cidade ataviada como noiva, ele vê uma cidade ataviada como noiva e ouve de um tabernáculo. Por esse âmbito aqui, você percebe no capítulo 17, o anjo diz para ele: vem que eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz assentada sobre muitas águas. E depois o anjo o leva para um deserto. Ele ouviu de uma mulher que estaria sentada sobre as águas. E quando ele vê essa mulher, no versículo 3, montada sobre uma besta. Ele ouviu de sobre as águas e vê ela montada sobre uma besta. Nos versículos seguintes, nós vemos que ele ouve do anjo dizer: eu vou te dizer o mistério da mulher sentada sobre as cabeças.
Ele ouviu de que estaria sobre as águas, mas veio sobre uma besta e ouve da explicação de ela sentada sobre cabeças. E no versículo 15, nós temos a explicação. Então o anjo me disse, as águas que você viu, onde a mulher prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ele está interpretando o que é a água, o que são as águas. E lógico, se ele ouviu da mulher sentado sobre águas e vê sobre a besta, João é consistente. Ele está descrevendo com palavras diferentes o mesmo ser, a mesma coisa. As águas estão associadas à besta, que está com as suas cabeças associadas às águas também. Explicando um, está propondo a explicação para os outros do mesmo jeito. E o verso 18 diz, a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ou seja, assentar sobre águas, assentar sobre besta, assentar sobre as cabeças, significa que ela está reinando sobre os reis, dizendo que a besta, que as cabeças, são reis dessa terra. Por aqui nós podemos conclusivamente, por essa metodologia interpretativa existente em outros lugares no texto bíblico em sua solidez, nós temos plena segurança de dizer que não se tratam de homens, de pessoas, de papas assentados no Vaticano em si. Contudo, eu ainda quero que você agora vá para o 13 para identificarmos quem seriam essas cabeças, portanto. Capítulo 13. Percebam comigo aí também, pela projeção, como João indica para nós, se a besta do 17 é a mesma do 13, quem seriam, portanto, as cabeças? Vamos ver. Acompanhem comigo aí pela projeção que vai estar sendo passada. Nós estamos, portanto, no capítulo 13, falando de uma besta que tem atividades semelhantes à do chifre pequeno. Fala como o chifre pequeno fala no 7, ataca os santos do Altíssimo e recebe, portanto, um golpe de morte. Então estamos falando da quinta cabeça, aqui, proposta, sugerida como sendo a quinta cabeça, aquela que atua por 42 meses, 1260 anos, que nos liga aos tempos, 2 tempos e metade de um tempo de chifre pequeno de Daniel 7. Depois, a próxima indicação que João dá no capítulo 13 ela tem 10 chifres, ou seja, ela nos lembra o quarto animal de Daniel, capítulo 7, Roma ainda pagã, a fase contida de 10 chifres. Quarto reino, decrescendo. Semelhante a um leopardo, ou seja, o terceiro reino de Daniel, capítulo 7, representando a Grécia. Nós estamos decrescendo no tempo. Os pés de urso já voltando mais uma vez, de modo ordenado, regressivamente, ao segundo reino de Daniel 7, os medo-persas. E também a boca de leão é a próxima informação, no capítulo 3, versos 1 e 2 de Apocalipse. Boca de leão, o reino de Babilônia, primeiro reino de Daniel 7. Ele vem construindo de maneira regressiva e progressiva, ordenadamente. Ele vem apontando para trás. Diz que saem do mar. Aqui nós temos, portanto, 5 indicações de quem seriam essas 5 primeiras cabeças. Quem, portanto, seria a sexta cabeça? Quem foi que golpeou a quinta cabeça de morte? França revolucionária. A França revolucionária, portanto, na sua fase de Revolução Francesa, constituindo o golpe de morte sobre a cabeça, a quinta cabeça da besta, a Roma cristã, Roma papal, no final dos 1260 anos. Sétima cabeça, quem seria, portanto, a sétima cabeça? Na nossa proposta aqui, Estados Unidos da América. Inicia como um cordeiro, mas fala como um dragão, o que seria o momento promotivo e simultâneo da cabeça que foi golpeada de morte, mas que agora está na sua fase curada. E o oitavo rei, que procede dos 7, ou seja, é um que já foi dos 7. Já sabemos que é a quinta cabeça restaurada,
a designação do que sobe do abismo como sendo uma desde as 7 e que vai à destruição, quinta cabeça revivida, aclamada pelos não escritos no livro da vida do Cordeiro e que vai, portanto, à destruição. O que dizer, portanto, agora? A besta era, não é, mas que aparecerá. Ela não é como, ela não é o que, ela não é o que era. O que é que a besta era? Ela era perseguidora, ela era autoritária, ela era inquisidora, ela se envolvia absoluta e completamente em todos os negócios políticos e também religiosos. Desde o período em que a França revolucionária golpeia a Roma papal de morte, a besta não é mais como era antes. Ela não persegue mais como antes. Ela não exerce domínio absoluto política e religiosamente como antes. A sétima cabeça possui uma natureza semelhante, Estados Unidos da América, uma natureza semelhante à da França revolucionária, inclusive os ideais que aconteceram na Revolução Francesa, eles já possuem uma similaridade muito próxima com aqueles que marcou o início da nação protestante Estados Unidos da América. A besta era desse jeito, não é hoje na fase em que estamos vivendo, mas ela voltará a ser. Perceba, no capítulo 17, o sétimo rei, que virá e vai demorar pouco tempo, ele se confunde um pouco com o oitavo, fica um tanto complicado você perceber os dois distintamente. Mas isso é exatamente o que nós temos no capítulo 13. No capítulo 13, nós já notamos que quando a besta que sobe da terra, ela promove a adoração da besta que sobe do mar, você encontra que as duas atuam simultaneamente. A que sobe da terra exerce a autoridade da primeira em sua presença. Promove a autoridade da primeira besta que subiu do mar em sua presença. Dizendo que aqueles que habitam sobre a terra adorem aquela que foi ferida de morte, mas que sobrevive, que está viva ali. Então você percebe que a sétima e a oitava, elas têm um momento simultâneo. Elas têm um momento simultâneo. Por isso, fica um tanto difícil de você perceber o oitavo e o sétimo distintamente no capítulo 17, a parte dessa informação que nós encontramos no texto de capítulo 13, porque as duas atuam simultaneamente. Bem, meu querido amigo, amiga que está acompanhando, nós temos segurança de perceber nessa coesão aqui, essas cabeças, elas precisam começar a serem indicadas desde o livro de Daniel, porque a besta do 17 é a mesma do 13. E a do 13, nós ouvimos a voz de João dizer, eu estou falando daquela que Daniel já falou, daquela que Daniel já indicou. E, portanto, nós devemos começar a contar de lá, conforme temos a descrição aí que foi expressa para você. O que é que resta para mim e para você hoje? Nós estamos situados no momento da história em que vivemos a fase não é da besta. A fase que começa a sexta e um pouco da sétima. E quando a sétima passar a falar como o dragão, a fase da besta aparecerá, vai ter o seu lugar. E às vezes me pergunto o que será de minha segurança de vida espiritual, se hoje você percebe que essa descrição deixou João extasiado, ele ficou admirado, espantado, porque ele viu a mulher embriagada com o sangue dos santos. Quando a besta era, desde Babilônia até a quinta cabeça, o papado cristão ser golpeado de morte, quando ela era daquele jeito, não havia distinção entre igreja e Estado. Você não percebia a diferença entre igreja e Estado. Estava tudo junto. A religião se envolvia com o governamental se envolvia com a religião e jogava a gente na fornalha, e jogava na cova de leões, e decretava a morte, a Inquisição e coisas acontecendo. Contudo, na fase não é, ela não é o que ela era. Ela não faz o que ela fazia. Ela não age como agia.
mas ela voltará a fazer tudo de novo. Por isso, nessa fase, não é, na descrição da besta de 17, nós vemos a mulher montada. Nós já percebemos que há uma distinção. Antes ela era, não havia distinção. Agora, embora junta, embora associada, você percebe uma distinção. Você enxerga a mulher e enxerga o poder militar, o poder civil, o poder político ali, distintamente. Entretanto, diz o texto bíblico, tudo isso, quando ela sair do abismo, nós iremos viver o período em que o mundo vai voltar a viver o que viveu na Idade Média. Meu bom amigo, minha nobre amiga que ouve nesse momento, como é que tem sido a minha e a tua segurança espiritual? Se você olhar, João diz aqui o texto, eu mencionei há poucos instantes e quero reiterar o pensamento agora. Ele ficou espantado ao ver a mulher embriagada com o sangue dos santos. Os que são cativos com a sua consciência e o seu coração à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, ao testemunho de Jesus, são cativos à palavra do Senhor. Não a trocam por nada. Meu nobre, o mundo vai mergulhar em situações completamente difíceis. As pessoas vão passar, vão enfrentar mais uma vez a prova de sua fé, a sua religião, a sua crença, pela palavra de Deus, será desafiada a custo de sua própria vida. Os crimes mais vis, os crimes mais burlescos, mais cruentos, mais desumanos que já aconteceram na história, aconteceram em nome da religião. E se hoje qualquer programa periférico acaba e tira o seu prazer, a sua alegria na religião bíblica, na palavra de Deus, na comunhão, na devoção, se a sua conveniência hoje cristã é desafiada e até abandonada por qualquer promoção que acontece, por qualquer propaganda que surge, o que será da minha e da tua fé quando exigir a nossa própria vida permanecer pela palavra de Deus? Os crimes mais vis, mais desumanos já aconteceram em nome da religião. O Egito foi palco de morte de milhares de crianças em nome da religião. Nero, em nome e por medo da religião, provocou a morte de milhares de criancinhas na tentativa de tirar a vida do Filho de Deus. Em nome da religião, na Idade Média, milhares foram mortos, torturados pela Inquisição. Somente no massacre de Bartolomeu, de São Bartolomeu, não se conta a multidão de pessoas que por sua própria vida colocaram a vida em risco por conta de sua fé. Tudo isso voltará a acontecer mais uma vez. Como é que está a tua preocupação religiosa hoje pela palavra de Deus? Você tem se preocupado com a salvação de tua vida, com a salvação de tua família, com a salvação dos teus filhos? Se sua mão não se levanta hoje para abençoar os seus filhos, para abençoar sua esposa, seu marido, os seus, eu quero te informar que essas mesmas mãos podem estar se levantando para derramar o sangue deles. O mundo chegará num momento em que aqueles que não estiverem morrendo por sua fé estarão matando em nome de uma religião falsificada. As pessoas estarão matando ou morrendo por sua fé. Jesus Cristo já dizia que filhos lançarão mão de pais e os matarão, pais também de filhos. E em João capítulo 16, versículo 1 diz que muitos naquele dia estarão matando a sua vida, dizendo com isso está devotando culto a Deus. O meu apelo para você hoje, enquanto temos oportunidade, enquanto ela não é o que ela era, é que você tenha no teu coração a disposição de estar se apegando ao teu Deus, com todas as forças, com todo o seu entendimento. Ame ao Senhor teu Deus, ame a igreja, ame a Bíblia. Busque viver em paz com o seu Senhor. Promova a salvação em tua casa. Se desapegue dos reinos do mundo e das propostas do mundo, porque eles passarão. Firma-te em nome de Jesus, no Cristo que morreu por você. Promova a adoração em tua casa. Ore todo o tempo.
Ore pelos filhos, ore com eles também, leia a Bíblia com eles, faça o culto todos os dias em tua casa. Reúna os teus filhos em torno da palavra de Deus. Não amanheça o dia sem fazer isso e não vá deitar sem isso também. Porque, do contrário, você pode estar, ao invés de abençoando-os, derramando o sangue deles naquele dia. E Deus não deseja isso aconteça com nenhum dos seus filhos. Se a minha fé, se o meu apego, se o teu apego a Deus hoje não é tão forte, vamos fortalecê-lo e vamos abraçar a carreira que nos está proposta. Exaltemos a Cristo com a nossa vida. Esse é o meu desejo para mim, é o meu desejo para você, em nome do nosso Senhor Jesus. Quero te convidar para uma oração nesse momento. Pai que está nos céus, te agradecemos porque no encadeamento das profecias desde Daniel capítulo 2 estamos à beira do final, Senhor. Não vai muito longe o tempo em que nós estaremos vendo a tua face no estabelecimento completo do teu reino. E nós queremos te pedir encarecidamente, Senhor, nesse estabelecer de reis e nesse cair de reis, quando o mundo tentar exercer domínio sobre a nossa maneira de adoração, Senhor, que o nosso coração esteja apegado a Ti em nome de Jesus, Pai. Que as nossas mãos se levantem para abençoar os nossos, de nossa casa, de nossa igreja hoje. E naquele dia, se for necessário, sacrifiquemos a nossa vida por amor e em favor do Teu santo Evangelho. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa prece, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de dizer para você que existem muitos pontos aqui que ainda necessitam de explicações adicionais. A exemplo disso, o quando da visão. Se ele diz 5K e 1 existe, será que não deve existir nos dias dele em si? Nós estaremos provendo essas explicações e outras da mesma maneira como o temos feito até agora, através de conexões de junturas temáticas e de passagens paralelas para mostrar essas e outras explicações que ainda necessitam de algumas argumentações e de esclarecimentos adicionais. Por ora, eu quero que Deus continue sendo contigo, com a tua vida e com os seus, em nome de Jesus. Até a próxima.